Bom dia, senhores torcedores do canal Sênior Flu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o querido e amado Fluminense. Desculpem por não ter feito o vídeo ontem. Tive vários problemas para resolver e não tive tempo de fazer. Mas vamos às notícias de hoje. Tá vendo agora o Netflu? A reportagem do Bruno Loreto, do Netflu. Aqui, ó. O Fluminense joga hoje contra o Internacional às 18h30 no Beira-Rio. A transmissão vai ser Sport TV e Premier, né? O, os dois times, é, chegam com, com intenções diferentes, né? O Internacional é fugir da zona de rebaixamento e o Fluminense é se manter ou subir mais na tabela. Está em terceiro lugar, quer se manter pelo menos em terceiro lugar ou subir na tabela. A ficha técnica do jogo de hoje. Campeonato Brasileiro Série A 2026, 15ª rodada. Local, Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Data, 3/5/2026, às 18h30. Transmissão, Sport TV e Premier. Arbitragem. Árbitro, Felipe Fernandes de Lima, Minas Gerais. Auxiliado por Guilherme, assistente número 1, né? Guilherme Dias Camilo, Minas Gerais. E assistente número 2, Eduardo Gonçalves da Cruz, Mato Grosso do Sul. O VAR, Wagner Hillway, Santa Catarina. Os dois times provavelmente estarão escalados assim. Anthony, Internacional. Anthony, goleiro. Bruno Gomes, Félix Torres, Victor Gabriel e Bernabel. Cuidado com esse Bernabel, que é bom jogador. Vidagra, Bruno Henrique, que não é o do Flamengo, é um que quase veio para o Fluminense. Bruno Henrique, Alex, Alan Patrick, bom jogador, e Pesolano. O técnico, né? Alan Patrick, Carboneiro, Alejandro, é o bom centroavante. Então vou repetir Internacional. Anthony, Bruno Gomes, Félix Torres, Victor Gabriel, Bernabel, Vidagra, Bruno Henrique, Alex, Alan Patrick e Carboneiro. Alejandro é o centroavante, é bom centroavante que apareceu no Vitória, foi lá para fora e agora voltar jogando de novo no Internacional. Técnico Paulo Pesolano. Desfalques, Rocher, que é um bom goleiro, e Mercado, também é um bom jogador, bom zagueiro. Lesionados, Fluminense, Fábio, Samuel Xavier, James, Freitas, Midian e Arana. Bernal e Alisson. Soteldo, Cerda e John Kennedy. Soteldo, Cerda e John Kennedy. O técnico é Luiz Ubeldia, que está com a corda no pescoço, né? Teve uma reunião com a diretoria do Fluminense, foi cobrado a ele melhores resultados. Ele está com a corda no pescoço. Perder hoje, eu não sei não, pode significar a saída dele do Fluminense. Eu não sei se mesmo perdendo hoje, o Fluminense vai esperar o jogo contra o Rivadavia, na Argentina, quarta-feira. Não sei, vamos aguardar para ver. Desfalques. Germancano, já está um bom tempo fora. Matheus Reis, que também só volta ano que vem. E Martinelli, lesionado, que deve voltar depois da Copa do Mundo.
parece eu tinha visto ontem, um amigo meu mandou para mim que parece que o Lúcio Acosta está de volta. E eu não sei, deixa eu ver. Vou ver aqui. Relacionados para o jogo de hoje. Ver os relacionados. O Fluminense hoje pode ter uma grande chance de fazer um grande jogo, ganhar e botar o Internacional numa crise maior ainda. Vamos aguardar para ver. Deixa eu ver aqui se aparece os relacionados. Deixa eu ver. Ó, os relacionados, ó. Deixa eu ver aqui. Já lista de relacionados. Aqui no GE, está dizendo que o Lúcio Acosta volta a ser relacionado para o jogo de hoje. Ó. Ó. Deixa eu ver aqui. Diz que o relacionado. Diz que o Lúcio Acosta volta a ser relacionado para o jogo de hoje. Então vamos ver, vamos aguardar. Se ele for relacionado, ele deve ficar no banco, porque ele está o tempo parado, não deve jogar como titular. Vamos aguardar mais tarde para ver realmente quem vai jogar. Então, pelo que está ali, deve ser Fábio, Samuel Xavier, James, Freiter não, é Midjan e Arana. Isso significa que o Zubeldia deve colocar o René lá no jogo lá da Argentina, infelizmente. É Arana. Aí deve ser Bernal, Hércules e Alisson. Aí deve ser o Serna, o John Kennedy e o Canóbio. Vamos aguardar para ver qual time que quando estiver mais perto, o jogo às 6h30, lá para as 4h30, 5h, 5h30, deve ter a escalação do time que vai jogar hoje. Eu estou muito ansioso, quero ver o time que o Zubeldia realmente vai botar para jogar, ver se esses jogadores que vão entrar vão aproveitar a oportunidade, né, e ver se o Soteldo, né, deve entrar no início, ver se ele entra, aproveita a oportunidade, se joga bem, se o time joga bem, se consegue uma grande vitória, e torcer para um tropeço de Flamengo contra o Vasco e também do Palmeiras. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer e se o Fluminense vai se dar bem no jogo de hoje, né? Estou muito ansioso para esse jogo de hoje. E vocês? Agora falando todo mundo sabe que eu tenho mal de Parkinson, câncer de próstata, que eu fico vendendo açaí todo dia de meio-dia à meia-noite. E aí eu arrumei uma maneira de fazer alguma coisa como terapia. Pedi à sobrinha da minha esposa que veio aqui, me ajudou a fazer o canal. E como eu assistia sempre alguns canais de YouTube falando sobre Fluminense, tem alguns que eu confio. Aí, como eu não tenho nenhum informante lá no Fluminense para me passar o que acontece lá, eu costumo
assistir o vídeo desses YouTubes, esses que eu confio, passo aqui e dou o nome do YouTube que falou aquilo no dia. Hoje ainda não vi de ninguém. Estou fazendo isso aqui que eu tenho que resolver mais algumas coisas depois. Esse final de semana para mim está complicado. Aí, desculpe se o vídeo não estiver muito legal. Aí eu comecei a fazer o vídeo dessa maneira e quando não tem nada para falar eu dou minha opinião. Com bem dizer, estou dando opinião hoje também. E aí eu pensei de não ter nem 50 inscritos e para surpresa minha e talvez da surpresa geral da nação tricolor, eu tô com 784 inscritos e estou muito empolgado. Como era uma terapia, passei a levar a sério. E essa maneira que eu estou levando a sério, eu espero até a parada para a Copa no meio do ano chegar aos 1.000 inscritos. E para isso eu conto com o apoio de todos vocês que já estão inscritos, quem não está inscrito também. Quem tiver inscrito, para continuar dando like, compartilhando e dar o hypar para melhorar a pontuação do nosso canal. Tem vários amigos que eu fiz aqui fazendo os vídeos, gostei muito, estou gostando muito. Aí, quem tiver inscrito, também peço aos seus amigos que não tiverem inscrito para se inscrever, para dar o like, compartilhar. E quem não está inscrito e costuma assistir os vídeos, por favor também se inscreva, dê o like, compartilhe. E peço aos seus amigos também para dar o like, e para se inscrever, dar o like e compartilhar. Dessa maneira vocês vão ajudar o YouTube a expandir nosso canal para muito mais gente do Rio de Janeiro, do Brasil e quiçá do mundo, né? E nessa parte eu estou muito feliz, graças a Deus, estou me sentindo renovado com isso, muito feliz mesmo. Agora, outra parte que eu quero melhorar algumas coisas aqui dos vídeos, né, do canal, a iluminação, o que eu uso para fazer os vídeos, essas coisas todas. E para isso eu espero contar com o apoio de vocês, eu preciso do apoio de vocês. E se vocês puderem me ajudar fazendo o Pix, não precisa ser valor extraordinário, o que vocês puderem colaborar. Eu tenho 2 Pix, um é o e-mail, o outro é o número menor, para quem tem alguma dificuldade para digitar como eu, por ter mal de passo, ou para quem achar melhor fazer com o Pix com o número menor também. Aí os 2 Pix são do Banco PicPay. Se vocês puderem colaborar, o primeiro é paulorcribeiro@hotmail.com, repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo, 746-234-787-34, repetindo, 746-234-787-34. Os 2, como falei anteriormente, são do Banco PicPay. Se vocês puderem colaborar e não fizer falta a vocês qualquer valor, eu agradeço desde já e prometo vir aqui e falar, tá? Só não vou falar o valor para não expor ninguém, só falo que vocês colaboraram. A não ser que vocês façam e falem que pode divulgar o valor, tá? Um abraço a todos, um grande domingo. Vamos aguardar ansiosamente o horário do jogo. Se Deus quiser, o Fluminense conseguir uma grande vitória para ir com moral no meio da semana lá pro jogo contra o Rivadavia. Se Deus quiser também ter uma grande vitória lá e depois ter as 2 vitórias aqui no Rio para a gente se classificar. Quem sabe ainda em primeiro lugar no grupo. Eu estou esperançoso. Vamos aguardar para ver. Um abraço a todos, fique com Deus. Até a próxima, se Deus quiser.